vivem em prol das suas necessidades. Lutam para satisfazê-las de alguma maneira. O cara tem um problema no relacionamento, ele acha que se ele beber, ele vai conseguir esquecer o problema. Ele acha que se ele trabalhar de dia, de noite, igual um louco, ele vai conseguir dar o melhor para os filhos. Ele acha que se ele fizer certos tipos de sacrifícios, ele vai conseguir edificar uma casa, ele vai conseguir edificar a vida dele. As pessoas buscam respostas em muitas situações. Elas querem que Deus atenda a necessidade delas, porque elas se julgam serem merecedoras. Muitos recebem alguma resposta de Deus em alguma área, e muitas das vezes também não sabem agradecer. Olha, eu sou pastor, vai fazer 20 anos que eu estou na igreja. O ano que vem completa 20 anos que eu sou crente. E eu, esse dia eu estava pensando, eu falei, meu Deus, 20 anos na igreja. Há 20 anos, quando eu aceitei Jesus lá no Parque Pirajussara, na Quadrangular, vai fazer 20 anos que eu sirvo ao Senhor. 4 anos de ministério. Nunca vi um trabalho tão difícil como esse, de você tentar mostrar para alguém que aquele é o melhor caminho e a pessoa lutar com você. Nesses 20 anos eu vi tantas pessoas se perderem. Nesses 20 anos eu vi tantas pessoas prosperarem. Eu me lembro do pastor Fábio, pastor Ulisses, que são os nossos vice-presidentes da igreja. E eu me lembro do Ulisses, quando ele namorava com a Cleonice. A gente estava no 3º ano do colegial aqui no Marechal, aqui no Lote. A gente nem se falava. Mas levar a gente se cumprimentava. Também ele ficava namorando o tempo todo no corredor. Senhor, não fala da vida dele agora não. Fábio, quando chegou, sempre muito tranquilo, sempre nessa posição. E eu me lembro quando ele falou assim: ora por mim aí que eu vou prestar o vestibular. A gente estava no grupo de jovens quando ele falou isso. E hoje, alguns anos depois, são pastores do ministério. Eu lembro quando o Hélio chegou, há muito tempo. O Hélio, a gente tem uma história engraçada. O dia que o pai dele faleceu, nós fomos no enterro lá em Guarulhos, sepultamos o pai dele, depois fomos para a praça apostar corrida. Você lembra disso? Eu nunca vi isso na minha vida. O que tinha na nossa cabeça? A gente parou na praça para conversar, e a gente estava comovido com a situação, e nós falamos, vamos ver quem corre mais. Aquele bando de louco correndo em volta da praça apostando corrida, em Guarulhos isso. Eu lembro do Hinaldo, quando o Hinaldo passou por mim ali na casa do pastor Fernando e da pastora Vera, e o Fernando estava, acho que ministrando 7 passos, né? Teve que fazer 507, mas ali era brincadeira. E aí o Hinaldo passou por mim, me cumprimentou, e eu falei, nossa, quem é esse baixinho aí? Esquisito, né? Mas no dia que a gente teve contato, eu falei, Hinaldo, você tem que fazer isso. Ele falou, pastor, você está de brincadeira. Eu nem sei se eu era pastor, Acho que não, né? Era líder de jovens aí, líder de casais, né? E a gente foi vendo como essas pessoas cresceram, como prosperaram, né? Cada um. O dia que o Marco Aurélio apareceu lá em casa, sem interesse nenhum, num fusquinho amarelo do pai dele. Aí eu falei, Cris, mas esse menino aí? Eu não quero nada não. Primeiro. Né, Elisângela, lembra da Elisângela? E agora virou a reunião do Lembra. Mas a Elisângela
ali orando: Senhor, converte meu marido. Senhor, converte o negro no pudim de pinga. Hoje são nossos discípulos, caminham com a gente do nosso lado, está indo para o Paraná com a gente abrir igreja. Eu falo: meu Deus, a nossa luta é a mesma, mas como Deus mudou a nossa história. Eu lembro o Rogel, num período de seca, não conseguia trabalhar de jeito nenhum. Falei: Rogel, vem andar comigo aí, vamos ser meu discípulo. Acho que poucos dias depois ele começou a trabalhar, está firme e forte até hoje, né? E tantos outros. Mas quantos e quantos se perderam? O João e a Giza, né? Hoje eu tive a honra de almoçar com eles, de abençoar o filho deles que está indo para uma missão. Mas o João sempre teve muito respeito por mim. Sempre me honrou. E eu sou muito feliz pela equipe que eu tenho, pelo povo que eu tenho. Mas nós estamos entrando numa nova era. Eu poderia falar de tantos outros aqui, tantos que chegaram. O casamento do Ricardo e da Arielle, quando a Arielle chegou, a escola da Arielle, e tantos outros, e tantos outros, e tantos outros. Eu não sou um pastor ausente, irmão. Eu conheço cada um aqui. Talvez eu não conheça profundamente, talvez eu não vá na tua casa sempre, mas pelo menos o teu nome eu sei. Pelo menos o teu nome eu espero. E a igreja precisa entrar numa nova fase no ano que vem. O ano em que a gente vai parar de pedir as coisas, porque agora Deus vai trazer sem a gente pedir mais nada. Nós precisamos entrar nessa fase agora. E aí eu abri esse texto de Lucas, que eu quero compartilhar com você. Nós vamos no versículo 11 até o 19. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse, desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Aqueles servos, eu vou até deixar o script de lá, porque o Senhor já está falando outra coisa aqui. Sabe, eu não sei qual é a tua situação hoje, a tua condição hoje, mas nós estamos muito ligados a homens. A gente precisa parar com esse negócio de estar preso a homem, estar preso a bens materiais, estar preso a casa, a carro, porque a gente fica amarrado a esse tipo de coisa. A gente está preso muitas das vezes a um sentimento, e esse sentimento, enquanto ele puder governar, ele vai governar. Eu estava aqui falando no jantar sobre o poder da palavra. Irmão, nós precisamos fazer um esforço para que nós não sejamos como esses homens. Eles ficaram de longe. Você que tem algum crente na tua família, meu irmão, olha o relacionamento deles. Eles melhoraram muito. Agora, quando a gente é crente, tem um tal de falar assim: se a gente pisa na bola, pronto, mas não é crente. Meu irmão, você acha que crente é perfeito? Perfeito é Jesus. Nós somos pecadores, buscando a perfeição, nos arrependendo e querendo que pessoas também vivam aquilo que nós estamos vivendo. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim para ela: meu, se liberta. Fala assim: se liberta de você mesmo. Fala assim: se liberta de tudo aquilo que foi colocado como jugo na tua mente. Em nome de Jesus.
assim comigo: Jesus é poderoso. Aleluia, Senhor. O Senhor é poderoso nesse lugar. O Senhor é bem-vindo aqui. Essa ministração é do Senhor, não é minha. Eu não quero falar nada de mim, Senhor. E foi Jesus que mudou a história dessas pessoas que eu comecei a falar aqui. E foi Jesus que, através da oração da Elisângela, fez que o Neno fosse uma célula lá na casa do Hinaldo, lembra disso? E se convertesse e hoje está aqui caminhando. Foi mesmo Jesus que ouviu a oração da Sueli. Foi mesmo Jesus que ouviu a oração da Nalva, porque o Carlos também não entrava na igreja. O Carlos, primeiro ele nem aparecia. Depois ele parava o carro, depois ele descia do carro, depois ele ficava na calçada, depois ele dava para andar para o outro lado, depois ele ficava no último banco e hoje ele é diácono da igreja. Sabe, irmãos, a nossa vida não pode parar, mas a gente às vezes passa por uma fase que parece que está tudo estagnado, está tudo limitado. Me ajuda a dar um basta nisso agora na quarta-feira. Você que quer guerrear o ano que vem, você que quer mudar a tua história nesse ministério, vem para cá quarta-feira, mas só vem se você quer trabalhar, se você quer dar opinião, se você quer que faça do teu jeito, não vem não, fica em casa. Porque quarta-feira eu vou falar como é que nós vamos conduzir o barco, para que a tua vida continue crescendo, para que a gente continue crescendo, para que a gente não perca a essência de Deus, irmão. Não faz sentido vir para a igreja se Deus não estiver na igreja. O Senhor tem sido tão bom conosco. Nós estamos abrindo uma outra igreja. Eu nunca pensei isso na minha vida. E digo aí que até o meio do ano Macedônia vai ter outra igreja. Não sei como, não sei de que jeito, não sei com que recurso, mas Deus vai mandar o recurso lá para Macedônia. E aqueles caras tinham um problema. Talvez você tenha um problema hoje e que não